E aí a gente começa falando um pouquinho sobre entrada de dados ou leitura de valores. Como é que funciona isso? O que quer dizer entrada de dados? O que quer dizer leitura de valores ali? E como é que eu posso utilizar desse conhecimento no momento de eu construir um código de programação, de eu tentar resolver algum tipo de problema utilizando linguagem Java e orientação a objetos, tá? Bom, antes de mais nada, né? Eu preciso que você entenda, existem duas formas, vou frisar aqui para você, duas formas principais para se interagir com uma aplicação, tá? Então eu trago aqui para você a primeira. Como é que é a primeira forma? Bom, a primeira forma de interagir com uma aplicação, ela acontece quando a gente passa argumentos. Quando a gente passa argumentos no momento da execução do programa. E a segunda forma se dá por meio de leitura de valores em tempo real. E aí o que a gente pode dizer de leitura de valores em tempo real? Por exemplo, eu peço para o meu usuário, né? Eu desenvolvo um software e esse software pede para o usuário: digite o primeiro número. Eu coloco 2 pontos aqui e fica uma barrinha piscando aqui esperando o usuário digitar, tá? Então, quando o usuário digita, por exemplo, 5 e aperta a tecla Enter, eu estou, nesse exato momento, fazendo isso aqui, ó. Estou fazendo a leitura, a inserção de um valor em tempo real. E aí você me pergunta, tá, Léo, você acaba de me explicar da inserção de valores em tempo real. Como é que funciona a passagem de valor como argumento, né? E aí eu trouxe para você novamente, que eu já mostrei em momentos anteriores, eu trouxe para você a telinha do JDoodle, que é uma ferramenta online que a gente pode utilizar para digitar código de programação ali, sobretudo na linguagem Java orientada a objetos, como eu já mencionei, né? Eu gosto sempre de dizer que essa ferramenta JDoodle ela é muito legal, porque para mim, por exemplo, que eu gosto muito dela, uma característica que me atrai aí quando eu estou desenvolvendo software, né? Eu preciso testar um fragmento de software que por algum motivo eu inseri no contexto do meu programa, né, do software que eu estou desenvolvendo, num contexto maior, mais arquivos, etc. E por algum motivo eu estou tendo uma exceção, por exemplo, eu estou tendo um problema ali que eu não estou descobrindo onde está acontecendo esse problema. Acontece, tá, gente? Às vezes você está programando há muito tempo, horas a fio, gastando muito neurônio com raciocínio lógico para resolver um problema através de código de programação e às vezes falta um ponto e vírgula, às vezes falta definir um tipo de saída ali para o teu dado e você simplesmente não consegue enxergar isso. Então o que você faz? É uma velha máxima que existe, né? Dividir para conquistar. Você tira aquele problema menor dali, testa num outro lugar, se ele funcionar, você já pode descartar que o problema esteja ali. E isso você pode fazer com todas as partes do seu código. O JDoodle é uma ferramenta muito legal que me ajuda com isso. Você tira o fragmento de código que você acabou de criar, coloca nele e testa nele. Vamos dar uma olhadinha na tela do notebook? Bom, como eu mostrei para vocês, né? A gente consegue fazer ali a passagem de argumentos, como vocês devem recordar, eu tenho essa área que é a área do código, onde eu estou digitando aqui, e aqui embaixo eu tenho um quadradinho, ó, vou até marcar aqui a linhazinha dele, está escrito aqui, ó, Command Line Arguments, que é onde eu faço passagem de argumento, se eu quiser fazer a passagem de argumento. E aqui esse stdin inputs seria ali basicamente, aqui nessa IDE, tá? No JDoodle, seria o local onde o meu usuário, ou no caso eu que estou programando, faria um teste de passagem de valor em tempo real, tá? Então aqui é legal porque você vê os dois ao mesmo tempo. Você tem ali os argumentos e você tem a parte de entrada dos valores em tempo real, que é o que o slide está trazendo para você nesse momento, tá? A distinção das duas formas aí. E agora eu estou trazendo para você um código, um fragmento de código para a gente estudar. O que é legal, que eu acho que vale a pena dar a dica para você. O que é legal do código? E aí fica para você usar isso de exemplo, tá? Como a gente está gravando essa aula, você tá tendo acesso ao vídeo dessa aula num outro momento, você pode pausar a hora que eu mostrar o código para você, você pode pausar e usar ele e digitar. Isso traz para você um pouco mais de prática para o conteúdo da nossa disciplina. O que eu acho que é fundamental para que você entenda aí todos os conceitos que eu estou trazendo de orientação a objetos, que são muitos. Né? Então é preciso que você consiga digerir esse conhecimento utilizando um pouco de prática. E a ideia de trazer o código meio pronto no slide, eu vou fazer contigo, passo a passo daqui a pouco, mas a ideia de já trazer um código meio pronto no slide é justamente isso, de entregar para você algo que já está pronto,
Você pode usar a ferramenta JDuda que eu acabo de te apresentar no navegador, ela é muito simples, basta que você tenha internet. Abre ela, abre o código desse vídeo que eu estou te mostrando, digita o código e pratica um pouquinho, beleza? Vamos lá para o slide? E aí, o que é o código que eu estou trazendo para você, tá? É basicamente uma explicaçãozinha que eu vou te dar agora. Eu tenho ali, estou marcando para você, esse Public Static Void Main String Args, está escrito aqui, marcado com essa caixinha vermelha, tá? O que é esse Public Static Void Main String Args? Eu já mencionei, mas isso aqui é uma coisa que, pela minha experiência, na docência, né, quando a gente está ensinando isso, e eu também quando aprendi programação em Java, em C#, que são linguagens orientadas a objeto, a gente tende a esquecer isso. Então eu gosto sempre de repetir umas 2, 3 vezes para que isso fique claro, que você consiga fixar na memória essa informação que eu vou te passar agora. Olha lá. Então, Public Static Void Main String Args, a gente pode chamar isso de assinatura do ponto de entrada da aplicação. O que é a assinatura do ponto de entrada da aplicação? Imagina o seguinte, você está desenvolvendo um software de academia, que vai ter o cadastro do aluno dessa academia, e além do cadastro do aluno dessa academia, terão outras informações como o endereço, como dados de contato, e-mail, telefone, etc. Tá? E aí você precisa criar nesse cadastro do aluno coisas que você precisa coletar de características físicas para acompanhar, né? Para o teu instrutor de academia, sendo você o dono da academia, sendo você o programador dela, para que o instrutor dessa academia consiga fazer o acompanhamento desse aluno, tá? Então o aluno entra, por exemplo, na academia com, sei lá, 80 quilos, 90 quilos de peso, e ele tem uma estatura que o peso ideal dele seria 67, 70 quilos. Então ele tem uma meta aí de perder, se ele entrou com 80, 10 quilos, 12 quilos, tá? Então você adiciona essa informação no sistema. O que acontece? Esse sistema, ele, dependendo da complexidade, óbvio, ele tem muitos arquivos, tá? Você consegue criar várias classes de arquivo Java para você organizar isso, enfim, para você estruturar isso do ponto de vista do negócio, tá? Então, imagina que você queira colocar num outro arquivo, num segundo arquivo, os dados físicos desse aluno. Peso, estatura, enfim, alimentação, dados de nutricionistas, etc, tá? Quando você está desenvolvendo o teu software, o compilador, né, da linguagem Java, ali a máquina virtual, ela precisa saber em qual é o arquivo que ele vai ter que ler inicialmente para executar todo o código. Imagina que você tenha, nesse projeto que eu acabo de mencionar, que você tenha aí 5 arquivos .java, 5 classes aí. Como é que o teu compilador, né, a tua máquina virtual, vai saber qual desses 5 é o primeiro arquivo a ser executado? E é isso que eu chamo de assinatura do ponto aí de entrada da aplicação. Dá uma olhadinha no slide. Então, como é que o compilador vai saber qual é o arquivo que tem que ser executado? Ele vai saber qual o arquivo que tem que ser executado, aquele que vai aparecer Public Static Void Main String Args. Perfeito? Então, ele vem nesse arquivo e executa ele primeiro. E aí, vamos entender um pouquinho. O public a gente já viu, que é uma palavra reservada do Java, que me permite ali, por exemplo, proteger, né, uma classe, um método ou um atributo. No caso aqui, public, está ficando public. Então, essa assinatura do ponto de entrada, ela é padrão em Java. Você sempre vai escrevê-la assim, tá? Uma coisa que eu perguntava do meu professor na graduação, né? Mas, professor, por que eu tenho que colocar Public Static Void Main? Ele falava assim, não tenta entender isso. Você tem que fazer assim. É assim que os criadores da linguagem decidiram que seria esse ponto de entrada da assinatura aí da linguagem. Então, a gente faz como a regra determina que tem que ser feito, tá? Vamos lá? Mas algumas coisas a gente pode entender dessa estrutura. Por exemplo, eu tenho aqui string. O que quer dizer o string, né? String, que está aqui, eu trago para você aqui, ó. É um vetor de string que permite a passagem de quantos argumentos quisermos, né? Quantos argumentos nós desejarmos aí passar. Além disso, eu tenho o args. Guarda bem essa informação que eu vou te dar agora. O que é o args? É um parâmetro que recebe valores no momento da execução do código. Então, memorize esse args, porque ainda na aula de hoje a gente vai voltar nesse conceito do args e mostrar para você mais umas coisinhas sobre isso. Perfeito? String, vetor de strings, args é o parâmetro que recebe os valores aí da nossa classe, no caso main, tá bom? Vamos lá?
E aqui embaixo um código simples, que é um código que eu trago para você praticar se você quiser. Aí você pode digitar isso aí, tá? Ainda nesse código eu tenho o que eu falei para você agora há pouco, são os especificadores de formato. Você está vendo aqui um exemplo de %d, você está vendo %s e você está vendo o %n, tá? O que é isso? Vou te falar daqui a pouquinho para você entender aí. E aí a gente começa efetivamente falando da sequência de escape. O que é essa sequência de escape? Para que serve isso? Como é que isso vai ser útil para mim na programação com a linguagem Java? Vamos lá. Sequência de escape, ela serve para a gente aí para... É uma sequência, né, que é utilizada para especificações com retorno de movimento e tabulação. Então, por exemplo, quando eu uso um /n dentro de uma string, olha que eu estou olhando, estou colocando bem aqui nesse exemplo, ó, eu estou usando o /n para ele pular para a linha de baixo. Então, como é que ficaria isso aqui na saída? Ficaria assim, ó, introdução, aí introdução na A, né, que o N está ali, a programação, viria aqui para baixo, ó. Tá? O /n serve para isso. O /t insere tabulações, ó. Tem um exemplo do uso do /t. Só a barra ou contrabarra, que a gente chama isso aqui de contrabarra, né? Insere a barra invertida. Barra e as aspas, insere a aspas dupla. Se eu quiser, por exemplo, que apareça no meu texto a aspa dupla, eu coloco a contrabarra antes para que a aspa dupla apareça. E o /r, da mesma forma, tem ali, faz uma realização de um retorno do carro, tá? Eu tenho os especificadores de formato, que eu acabei de mencionar para você. O que são os especificadores de formato, tá? /d, valor inteiro em decimal. Quando eu tenho um número que eu quero fazer ele aparecer na saída, que ele for inteiro, eu uso um /d. O /o significa valor inteiro em octal, né? Com sinal ali, tá? Então, o percent, né? Aí eu tenho uma tabela gigante que eu não vou ficar aqui me atendo a falar de todas elas. Eu já coloquei para você detalhadinho para você seguir aí e fazer uma leitura que eu acho legal, você fazer um exercício. E aquele código que eu coloquei antes, dá para você trocar aí os especificadores de formato e fazer um teste, imprimir outros valores utilizando esses especificadores, tá? Essa tabela também está bem legal no slide, no material da disciplina, quero dizer, tá? Então você pode utilizar isso no material da disciplina, consultar no material da disciplina também. E aqui eu tenho um exemplo de uso do especificador de formato, que você pode também, eu já estou te entregando, isso aqui não precisa, isso aqui é um comentário, tá? Porque quando eu crio lá na ferramenta, ele cria esse bloquinho de comentário definindo quem foi o autor, tá? Mas você pode, por exemplo, pensando nesse exemplo que eu falei de academia, imagina que você quer montar uma classe chamada define peso, e aí você quer criar uma variável do tipo string nome, int idade, lógico que minha idade não é essa, tá, gente? Mas enfim, não vou falar minha idade aqui. E o double peso, tá? Que aí eu estou colocando 95.5. E aí eu faço uma impressão, ó. Se eu colocar %s, %d, %s é para texto, %d para número inteiro. E o %.2 que você está vendo aqui, ó, %.2f, eu estou definindo depois do ponto 2 aqui quantas casas decimais vai ter depois do ponto. Então vai aparecer assim, ó, 95.50, ó, 2 casas decimais. Ah, Léo, se eu quiser só uma casa decimal, eu coloco 1 aqui. É isso, você coloca 1. Ah, eu quero 3 casas decimais. 3. E assim por diante, tá? Um fragmentozinho de código para você treinar aí na sua casa e fazer um exercício de uso de especificador de formato, tá? E aí eu tenho novamente para falar para você um pouquinho sobre a estrutura, bem rapidamente a estrutura de pastas. Quando a gente trabalha com pastas ali no exemplo no NetBeans, por exemplo, que você cria um projeto e esse projeto ele constrói uma estrutura de pastas. Então eu vou trazer para você a explicação do que seria cada uma dessas pastas. Vamos lá? Então, por exemplo, eu tenho o src, que significa source ali, né? Código-fonte no inglês, ó, source da aplicação, tá? O teste, que é o código de teste unitário criado no projeto. O lib são as dependências, ali são as bibliotecas, né? As libraries do meu projeto. O dist, arquivo de distribuição, que ele vai criar um .jar para você, com todas as dependências, né? E o build, que é o arquivo gerado no processo de compilação, quando você finaliza o teu software e compila ele.
E aqui eu tenho um exemplo de leitura de dado em tempo real. Você pode pegar esse código aqui, ó, e fazer um exercício aí para você entender como é que funciona. Basicamente, eu faço a importação de um pacote, que nesse pacote tem essa classe scanner, que me permite criar um objeto aqui chamado scan. E aí, ó, eu consigo, por exemplo, imprimir uma mensagem na tela para o meu usuário e aí eu peço para ele digitar um número inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou usar o método nextInt para fazer a leitura do que o meu usuário vai digitar e assim por diante. Eu tenho exemplo de double, eu tenho exemplo de boolean e tenho exemplo de texto. Só texto é só next. Está aqui embaixo, ó, o último. Perfeito? Então a gente segue agora para dar um próximo passo para o nosso próximo conteúdo.